O multiculturalismo se refere a estudos voltados para as diferentes culturas espalhadas nos lugares do mundo, objetivando, a partir da aprendizagem, a importância de cada cultura a fim de evitar os conflitos sociais. Podendo também estar voltado à política, quando os grupos como negros, índios, mulheres e outros reivindicam perante as autoridades políticas seus direitos e deveres como cidadãos. No Brasil, devido à sua grande quantidade de etnias espalhadas pelo seu território, as culturas presentes no nosso país podem variar muito dependendo da região ou dependendo também de lugares pequenos, como cidades, vilas ou bairros. Elas podem variar em diferentes culturas semelhantes umas às outras ou muitas vezes muito distintas. No Brasil, o multiculturalismo na área da música formou-se principalmente na fusão de elementos europeus, indígenas, africanos trazidos por colonizadores portugueses e pelos escravos. Até o século XIX, Portugal foi a principal porta de entrada para a maior parte das influências que constituíam a música brasileira e até hoje se mantêm presentes, tanto a erudita como a popular, introduzindo a maioria do instrumental, o sistema harmônico, a literatura musical e boa parcela das formas musicais cultivadas no país ao longo dos séculos. Após a introdução de muitas culturas e etnias no Brasil, muitos costumes dessas diferentes culturas e etnias foram sendo atribuídos à nossa cultura e hoje em dia fazem parte dela. É possível ver essas mudanças presentes nas nossas bebidas, por exemplo. A cerveja é algo extremamente cultural no nosso país, porém ela não é brasileira. Ela não é originada aqui. Ela veio de outras culturas. O vinho também faz presença na nossa cultura, mesmo não sendo dela originalmente. Porém, hoje em dia faz. Lógico, não fomos os criadores do vinho, porém ela faz parte da nossa cultura. Isso demonstra o quanto que teve uma mesclagem de culturas e fusão delas no nosso país. Lógico, não existem somente essas bebidas, existem muitas outras, mas eu preferi abordar essas porque fazem mais presença, por assim dizer. No Brasil estão presentes também danças que hoje em dia são parte da nossa cultura, que tiveram origem novamente também em outros países. Por exemplo, a valsa, ela é austríaca. Porém, em um aniversário de debutante, em um casamento, normalmente o que se dança é a valsa. Então ela está presente de uma maneira bem forte, bem presente na nossa cultura. Porém, uma dança originada no Brasil também era que antigamente era considerado uma maneira sutil de ser treinado uma luta, uma arte marcial, é a capoeira, que é uma dança luta, mas porém também é uma dança que foi originada pelos índios aqui no Brasil. Lógico que misturada também com a cultura africana, não teve origem somente no Brasil. Muitos estudiosos não sabem ao certo. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros falam algo e depois dizem outra coisa. Uns afirmam que a capoeira foi originada no Brasil e outros dizem que a capoeira foi originada por africanos lá na África e que foi trazida para o Brasil na época das colônias, quando foram trazidos escravos juntos. Então não se sabe ao certo. Ao longo dos séculos, muitas técnicas e estilos de esculturas diferentes foram surgindo na cultura brasileira através de movimentos artísticos ou de junção de etnias e culturas. Por exemplo, através da vinda da cultura japonesa, chinesa, coreana e asiática, foram atribuídos diversos tipos de maneiras de fazer esculturas, técnicas e não só de esculturas, como também de outros estilos artísticos, como a dança, a arte, a pintura, o canto e outros tipos de expressões.
não só através do continente asiático, mas também, porém, através de indígenas vindo dos países vizinhos, através de africanos, através de escravos e muitas outras culturas que foram se estabelecendo aqui no Brasil ao longo dos anos, ao longo dos séculos que foram se passando desde o descobrimento do nosso país. Comidas típicas do Brasil. Vou falar algumas aqui. Comidas típicas brasileiras do Sudeste. É a feijoada, a mongueca, capixaba e o pão de queijo. E algumas comidas típicas do Nordeste, que é carne de sol, é o acarajé e a tapioca, né? Algumas delas que eu tô falando aqui. A economia do Brasil. Uma base de dados abrangente sobre a economia do Brasil, Premium, abrange 13 tópicos macroeconômicos e 13 setores da indústria, como a cobertura inigualável dos setores que impulsiona o crescimento do país, como os de energia, biocombustível e automotivos. Uma coisa bem interessante também é que o Brasil foi classificado em 2017 como oitavo a maior economia do mundo, né? Como um produto interno bruto, o PIB, como ele é conhecido, de 7 trilhões de reais, né? Ou 1,9 trilhões de dólares estadunidenses, né? E eu achei essa parte bem interessante, né? Que nosso país passa tanta fome. Pontos turísticos no Brasil. Eu vou falar alguns aqui, os principais atrações. A primeira é a Corcovada de Cristo do Cristo Redentor, a usina de Itaiapu, Catedral Metropolitana, Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo, a Catedral de Pedro e o Teatro Amazonas. Esses aqui são alguns pontos turísticos do Brasil, né? São bastantes, mas eu vou falar só alguns aqui para dar uma resumida aí. As nossas festas brasileiras, né? Como todo mundo já sabe, a lavagem do Bonfim em janeiro, Carnaval, fevereiro e março, festa de São João, junho, festa junina, tá? Festival Folclórico Paratins, junho, festa do Peão, de Barretos, Augusto, Ciri, Ciril de Nazaré, esse eu nunca ouvi falar. Em outubro acontece ele, é, Oktober, Oktoberfest em outubro, esse eu já conheço. Esses aí são alguns nossas festas aqui na nossa região brasileira, nosso país. Cantores no nosso país são muitos, né? Tem aqui bastante no nosso país, bastante cantores, né? Sertanejos, MPB, funk, pop, rock, rap, samba. É uma grande diversidade em músicas também por causa das regiões, né? Como as nossas comidas também são bem diversas. Bem, alguns artistas, né, sertanejos, claro, são Jorge Mateus, Luan Santana, vixe, tem vários aí, né? Todo mundo conhece, Zé Neto Cristiano. MPB, são conhecidos como pode dizer algum aqui, algum exemplo. York, como é que é o nome dele, aquele cara lá? Não lembro, não vou falar então. Funk, tem uma Anitta aí de exemplo, né? O rock aqui no Brasil também, temos bastante. O rap, massa pra caramba. Samba, pagode, gospel, religião, eletrônica. Esses aí são bastante no nosso país, que são bem diversificados, nossas músicas, nossa cultura. As bebidas típicas da região sul-mato-grossense é o tereré, o chimarrão, o caldo de peixe, o mate chimarrão, que é o refrigerante à base de erva mate, entre outros. A região sul-mato-grossense já revelou vários cantores famosos, tais eles o Almir Sater, Bruninho Davi, Gabriel Diniz, João Bosco e Vinícius, Loubete, Luan Santana, Mariano, entre outros. Existem várias festas típicas da nossa região em diversas cidades. Em Campo Grande tem a festa da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em Cacilândia tem a festa do Peão, que acontece normalmente em agosto.
Em Corubá tem a festa da América do Sul Pantal. E em Coxim tem a festa do peixe, que acontece normalmente em outubro. E em Sonora tem a festa da cana, que acontece em setembro, entre outras festas da nossa região. Pratos típicos da nossa região, em modo geral, é a carne moída com pequi, a chipa, arroz boliviano, feijão tropeiro, peixe a urucum, churrasco de chão, entre outros. A economia sul-mato-grossense está baseada na produção rural, agricultura, como plantio de soja, criação de gado e atualmente é o terceiro maior crescimento do país. Danças típicas. A dança é uma importante forma de expressão cultural. As principais são o chorado, o congo, o siriri, o rasqueado e o cururu. Pontos turísticos. Como no Mato Grosso do Sul existem vários pontos turísticos, eu vou falar os 5 principais. O Parque dos Ipês é localizado em Dourados. Esse parque dispõe de uma possuída pista de caminhada, quadra de peteca, vôlei de areia, basquete, futsal e playground. O parque abriga ainda o Teatro Municipal e a sede da Academia Douradense de Letras e Cultura. 2. A Feira Central de Campo Grande. É uma feira que está na cidade de Campo Grande. Ela é conhecida também como Feirona. Ela se adaptou à culinária local. Além da comida, outras opções são o artesanato e o comércio de produtos. 3. A cidade de Bonito. Ela é considerado um dos melhores pontos turísticos do Brasil para quem gosta do ecoturismo. É cheio de cachoeiras, trilhas verdes, grutas profundas e rios de águas cristalinas. Os lugares oferecem aos visitantes atividades diversificadas que atendem todo tipo de público. Parque das Nações Indígenas, também conhecido como Parque do Prosa, é localizado em Campo Grande. Ela é um dos maiores parques dentro de um perímetro urbano do mundo. Oferece infraestrutura para a prática de lazer e dispõe também de local para apresentações musicais. Cristo Rei do Pantanal. O Cristo Rei do Pantanal, feito pela artista plástica corumbaense Isolina Xavier, possui 12 metros de altura e situa-se no alto do Morro São Felipe, em um mirante que proporciona vista privilegiada de Corumbá, Ladário, Bolívia e Pantanal. A música e a culinária são os principais componentes da genética cultural do Mato Grosso do Sul. Também se verifica grande diversidade humana e ambiental. A identidade cultural está moldada pela mestiçagem de costumes e tradições. A identidade afirma-se ao sabor da gastronomia, produções musicais, artesanato indígena e artes plásticas, festas populares e danças.